Ó, que maravilha. Todas duas. É? E a área é grande, não é área pequena, não. Pessoal, boa noite. Boa noite. Vou interromper essa conversa aí um minutinho. Acho que a gente já pode começar, né? Bom, boa noite, obrigada a todos por terem acessado essa sala. Nós preparamos esse bate-papo aí com foco, né, com um tema muito importante para a gente estar discorrendo entre os produtores e principalmente nesse ambiente aqui que nós estamos circulando, né? Produtores com foco na qualidade, com foco na produtividade, e por esse motivo nós convidamos essas personalidades que estarão conosco hoje para discorrer, né, sobre o tema melhoramento genético com foco em qualidade. Então, material genético, potencial para a produção de cafés de qualidade. A gente conta aí essa noite com o auxílio e com as informações, experiência do nosso cooperado, Wagner Crivellente Ferrero. O Wagner foi ganhador do primeiro lugar do concurso Campeões da Expo Café, terceira edição, né, em 2019, na categoria natural. E o Wagner já tem uma expertise na área, nesse âmbito, né, de material genético, de diversificação de material genético em campo experimental. Wagner, muito grata por ter aceitado o nosso convite, por se disponibilizar em compartilhar conosco suas experiências, falar um pouco do trabalho que você já vem fazendo há anos, né? E que tem colhido bons frutos, inclusive frutos que têm colocado você em altos pódios em relação a cafés especiais. Boa noite, Wagner. Boa noite. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer expor alguma coisa do que a gente está fazendo nas nossas propriedades. Muito obrigada. Contamos com a participação do João Paulo Carvalho, que é consultor da Series Coffee Experts. Obrigada, João Paulo, por fazer parte desse trabalho com a gente. Eu que agradeço, Sandra, agradeço. Obrigado. Nós já discutimos vários itens a ser compartilhado esta noite com o João Paulo. Ele contribuiu muito conosco para que a gente pudesse estar levando esse assunto junto aos nossos cooperados. O João Paulo será o mediador do nosso bate-papo. Daqui a pouco eu volto a palavra com você, João Paulo. E eu gostaria de agradecer muito também ao professor Gladstone Rodrigues Carvalho, que é pesquisador da IPAMIG, que também aceitou o nosso convite para participar conosco também e compartilhar com a gente informações sobre o tema que nós estaremos discorrendo. Então, pessoal... Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Vamos passar então a palavra para o João Paulo. O João Paulo vai estar conduzindo o bate-papo e no final das apresentações nós estaremos abertos, né, abrindo para perguntas e também para todos os compartilhamentos dos demais que estão presentes na sala. João Paulo, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, Wagner. Obrigado pelo aceite do convite em participar desse bate-papo. Obrigado, Gladys, também, pronto também, sempre está disponível, né, para participar desse tipo de discussão com a gente e participar dessa live, né, desse bate-papo via internet, nesse momento que a gente vem passando aqui no Brasil, né? Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Expo Café, pelo convite em participar como moderador dessa live. E, assim, eu acho que a gente pode seguir o formato um bate-papo, né? Eu tenho algumas coisas que eu anotei, que eu vou falar com o Gladys, vou falar com o Wagner Ferrero. Eu acredito que, acho que nós estamos com 27 participantes, mais 27, né? 24, 25 pessoas participantes. Ô, Sandra, você acha que fica ruim em algum momento alguém quiser perguntar alguma coisa, abre o microfone e pergunta? Não, eu acho que pode ser assim, João Paulo. Eu acho que um bate-papo, né? Eu acho que fica mais bacana assim. Pode ser assim, né? Fica melhor, na verdade. Tá, então tá ok. Eu escrevi algumas coisas aqui que eu vou puxar a língua do Gladys, vou puxar a língua do Wagner Ferrero, para eles contarem realmente a história
principalmente o Wagner, depois o Gladys falando sobre genética, o que ele vem trabalhando aqui em Cerrado, como que o programa de melhoramento da EPAMIG vem trabalhando. Passar um pouco mais de informação sobre as cultivares, né, e a qualidade de vida. Ô Wagner, você começou já a falar lá no início sobre quando você começou a trabalhar com café especial, quando que foi? Podia contar um pouco melhor para a gente essa história? Como que começou, quando, né? Então, nós fomos para o Cerrado, nós temos propriedades aqui na Mogiana Mineira também. Na verdade, eu sou paulista, mas todas as propriedades são no estado de Minas Gerais. Então, estamos aqui, algumas propriedades aqui na região da Mogiana, mas do lado mineiro. E aí nós fomos para o Cerrado em 1990. E a partir de 94, a gente já pensou em fazer e alguma coisa de especial. Nós recebemos um pessoal da Ilha Café, o Dr. Didi Michele, que nos falava de como fazer um café no terreiro suspenso, como fazer um café especial. E a gente já vende café para a ilha desde 1991. Vendia café para a ilha desde 1991. E de lá para cá foi um rolo compressor, né? Porque a gente entra e o café está no sangue da gente. Eu falo que metade do meu sangue é café, a outra metade é cerveja. E aí, então, mas é uma brincadeira que faz, mas está no sangue. Nasci dentro de uma fazenda de café, meus conterrâneos vieram para o Brasil em 1910, os italianos, para trabalhar nas lavouras de café na região de Ribeirão Preto. Então, a gente tem uma adoração para o café. Eu acho que tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Então, nós começamos a ver alguma coisa para produzir cafés especiais. E aí entramos firme quando nós tivemos um contrato com o IAC, foi o primeiro campo de variedades que a gente teve, foi em 1994 que a gente implantou. Inclusive está lá na fazenda com o nome de Dr. Luiz Carlos Fazuolo. E de lá para cá a gente só foi, depois a gente conheceu o pessoal da EPAMIG através do Tunico, que é outro guru que a gente tem lá. E ele também começou a trazer variedades e a gente planta essas variedades a nível de lavoura normal, não tem um tratamento, o mesmo tratamento que tem as outras variedades na fazenda. E a partir daí a gente tem muitas variedades que ainda estão codificadas, a gente não somos produtor de semente, não vendemos, não podemos, nós temos um contrato de não fazer isso, mas a gente pode multiplicar dentro da fazenda. E escolhemos as melhores e multiplicamos. Ô Wagner, e quando você toma a decisão de aumentar a sua área ou renovar uma área com esses materiais que você já tem o resultado lá dentro da sua propriedade, né, desses materiais com o seu manejo, na condição da sua fazenda, né, na condição micro da região da sua fazenda, como você toma essa decisão? É só por produção, é por qualidade, como é que é? Então, esse trabalho é minucioso, porque a gente tem que colher, na verdade, nós estamos com mais de 400 variedades na fazenda, a nível de campo, e tem que colher todas separadamente, manual, esse é um problema sério para a gente lá. E aí depois a gente tem que fazer análise principalmente, começa com a análise de bebida, segundo aí é a análise de peneira, para ver, terceiro, produtividade. E aí vai vendo, nós estamos analisando todos se tem problema com concha nas variedades. Esse é um trabalho minucioso que a gente faz lá dentro. Mas a gente tem 3 quesitos principais para escolher uma variedade e multiplicá-la a nível de campo. A primeira é a prova de xícara. Essa aí é a bebida. Se tiver uma variedade que é um pouco menos produtiva, mas com uma bebida superior, infelizmente eu sou produtor de matéria-prima. E não adianta eu plantar Catuaí, Mundo Novo só hoje, porque se os caras lá fora não querem isso daí, né? E o café especial, normalmente a maior parte é exportado e eles escolhem o que eles querem tomar. Em segundo lugar, a gente escolhe, aí já seria a parte de produtividade, se você conseguir conciliar as duas, melhor. E em terceiro, alguma resistência, que hoje é muito importante, que a gente tem um manejo constante na fazenda para diminuição de defensivos. Então, isso é muito importante, que a variedade também tenha alguma resistência. Isso para a gente se quando consegue conciliar as 3, aí melhor ainda, né? Produtividade, a prova de xícara e a resistência a alguma doença. Ótimo, bacana. Obrigado, Wagner.
Eu vou fazer uma pergunta para o Gladys aqui, só para o pessoal ter noção o que é o programa de melhoramento de uma dessas cultivares. Gladys, Oi, só para o pessoal ter uma ideia, quanto tempo gasta para o programa de melhoramento iniciar uma seleção e disponibilizar um material comercial para o produtor plantar? João, hoje em torno de... Hoje não, né? Quer dizer, hoje a gente está diminuindo. Esses materiais novos, alguns até que o Wagner já mencionou, eles caminharam por 40 anos, né? Desde o início. Hoje nós estamos começando a caminhar para um período entre 20 e 25 anos para você gerar uma nova cultivar. Então, uma média aí de 30 anos é uma média padrão para que o agricultor possa utilizar um material que a gente gosta, que é um material estável, que o porte esteja estável, a cor de fruto, cor de broto, enfim, que tenha teste em vários locais, né? Para que haja estabilidade, não lançar uma variedade que ainda tem uma variação. É em torno de 30 anos. Então, por exemplo, o Paraíso, o que foi lançado nos últimos 3, 4 anos aí, comercialmente, o primeiro cruzamento dele foi feito há 25, 30 anos atrás. Isso, Paraíso, 36 anos, se eu posso ter algum erro aí de número, mas 36, 37 anos foi quando foi realizado o primeiro cruzamento. Então, realmente é uma coisa lenta. E já falando do Paraíso, né Wagner? O Paraíso acredito que é um dos materiais que o Cerrado vem plantando muito e um dos primeiros que plantou e que disponibilizou esse material depois, até para o Tunico avançar a geração, foi lá na sua propriedade, né? Você pode falar alguma coisa dele para a gente aí, Wagner? Então, o Paraíso, eu não sei se tem alguma semelhança, o Gladson depois pode dizer, porque a semente que eu colhi, fui colher pessoalmente, que o Tunico me passou que era para procurar a Epamig de São Sebastião do Paraíso, e lá procurar a rua número tal, a cova tal, e dali colher tantas plantas. Então a gente fez isso daí. Eu fui junto, levei o pessoal da fazenda, não deixei que eles colhessem, pedi autorização para isso. E a gente plantou o primeiro Paraíso, nós já estamos com 6 anos de idade, tá na quarta, vai dar a quarta safra já. Essa é a primeira nós vimos as plantas, a prova de cupping dele é espetacular, é um café, tanto no natural, como no cereja descascado, como fermentado no coxo, ele dá um resultado excepcional. Não, bacana. Aí, Gladys, aquilo que a gente vem conversando, né? A aptidão do material genético em produzir café especial, tanto no processo natural, cereja descascado, e o pessoal trabalhando já na fermentação, né? Isso é uma coisa que a gente tem testado, sabe, João? Então, tanto nos materiais mais exóticos que a gente tem no banco, quanto nas cultivares, a gente tem feito um trabalho mais focado nas cultivares, porque o agricultor está demandando isso, demanda sempre, né? Então, o que o Wagner colocou, produtividade e qualidade com alguma resistência, eu acho que é o melhor dos sonhos, é o que as pessoas estão procurando. Então, o que nós temos feito simultaneamente? Ao mesmo tempo que a gente testa o potencial de qualidade das cultivares comerciais, a gente faz um trabalho de avaliação daquilo que a gente tem no banco, porque o programa de melhoramento ele é contínuo. Então, hoje a demanda é qualidade e hoje a gente está entregando resultados com qualidade. Mas a demanda futura pode ser, sei lá, uma resistência a determinada bactéria que vai afetar. Então, a coisa é simultânea. Ao mesmo tempo que a gente testa o que está pronto hoje, para entregar a informação, a gente testa o que vai ser disponibilizado no futuro. E essa potencial de qualidade das variedades tem uma relação muito forte com o processamento. Então, a gente tem cultivares que, num sistema, por exemplo, natural, expressam um perfil sensorial que agrada mais ao provador, e tem cultivares que, no sistema descascado ou despolpado, expressam um perfil sensorial também diferente. Então, em geral, as cultivares que se destacam, elas são boas nos dois sistemas. Expressa mais no A ou no B, mas sempre estão entre as melhores. Isso tanto nos trabalhos do Cerrado, quanto em outras regiões que a gente faz.
Gladstone, não, bacana. Aí, lembrando disso, né, a gente, desse trabalho das unidades demonstrativas, e já puxando lá, não, desse trabalho das unidades demonstrativas, você acha que esse comportamento sensorial dessas cultivares, ela é igual em todas as regiões, tanto sul de Minas, Cerrado, ou até mesmo dentro do Cerrado, é diferente? Ô João, quer dizer, a gente já tinha informação, porque o trabalho, o foco em qualidade na EPAMIG, ele já vem aí desde a década de 90, não com o nível de detalhamento que nós temos hoje, porque hoje nós temos N ferramentas. Vai desde a ferramenta de um grande provador, que é o grader, até uma ferramenta de uma análise de NIR, que é um HPLC, uma coisa um pouco mais sofisticada. Então, hoje a gente tem muito recurso hoje. Mas o trabalho já vem de vários anos. Então, no passado, já se mostrava que as regiões têm comportamento diferente em termos de qualidade, padrão, era na época dos Douro, Riado, Rio, né? Esse era o conceito da época. E dentro das regiões, o trabalho do Cerrado, em 2010, a doutora Sara publicou um trabalho na revista Crop Science, que já mostrava o perfil sensorial do Alto Paranaíba. Então, já sabia que as regiões eram diferentes. E quando nós entramos com o projeto das unidades, e aí em função de outros experimentos isolados, a nossa hipótese é que as cultivares iam apresentar sabores diferentes, mesmo estando no Cerrado. E isso está se confirmando. Então, por exemplo, o Wagner tem na propriedade dele, vou dar um exemplo do que ele mencionou, o Paraíso 2 está indo super bem. Quer dizer, o perfil sensorial e o potencial que está expressando na fazenda dele pode ou não expressar em outra fazenda. E o trabalho das unidades está mostrando isso, tá? Inclusive, a gente vai detalhar um pouquinho mais no evento que nós vamos fazer dia 20 agora de maio, junto com o pessoal da federação. Aí nós vamos abrir todos os dados e vamos mostrar todos os dados que nós obtivemos no Cerrado nos 26 locais. Eu vi alguma coisa do primeiro ano das unidades, não sei se o pessoal teve esse acesso a essa informação, que às vezes, justamente isso que você falou, num local, um material, igual o Wagner Ferreira disse, Paraíso, tem alguns locais que ele muito bom natural, muito bom cereja descascado, muito bom fermentado, mas tem alguns locais que, continuando, o Paraíso muito bom no natural, mas o cereja descascado ele não teve tanto expressão assim. Então, a gente tem materiais que são estáveis, dependendo do local, tem materiais que têm essa diferenciação em função do ambiente que ele é plantado, né? Isso é por isso que eu acho assim, o que eu vejo? O grau de informação que o produtor tem, e aí o do Cerrado, a gente nem discute, né, pelo nível de tecnológico adotado na região. Hoje nós não podemos mais plantar uma determinada cultivar porque eu vi na fazenda do produtor vizinho ou porque eu ouvi falar que ela é boa. Quer dizer, hoje nós temos que gerar informação para que, assim como nós fazemos hoje a aplicação em taxa variável, fazemos hoje todo o controle de frota, de máquina, de pulverização, nós estamos fazendo isso no café. Então, o que nós queremos no final desse projeto, que foi o piloto, e está se replicando por todo o estado, é gerar uma recomendação para as micro-regiões do Cerrado, tá? Com base em precisão. Então, com esses dois focos, qualidade e produtividade. O produtor vai mostrar o que ele quer, vai entrar num link, vai lançar a característica da propriedade dele, e com base no resultado que nós temos, que é uma riqueza de informação, que é o trabalho mais completo de validação de cultivar do mundo, eu não tenho nem receio de falar isso, tá? O mais completo do mundo, porque todo mundo está seguindo o mesmo critério, com uma organização fenomenal, nós vamos poder, desse grupo de 12, tá? A gente fazer essa recomendação. Então, o agricultor vai ganhar, porque ele vai ter certeza que vai plantar uma variedade que vai produzir, tá? Não tem erro, e não adianta, nós não vendemos folha, a gente vende café, né? E o agricultor vai poder escolher qual que é o peso dele, qual é a prioridade, é a qualidade ou é a produtividade. E vai ter aquelas cultivares que oferecem as duas situações. Ele só, de repente, se eu quero entrar num concurso, eu preciso buscar o máximo. Pode ser que uma determinada variedade, por exemplo, o Paraíso, que a gente está usando como exemplo, na fazenda do Wagner tem que ser descascado.
Mas na fazenda do Ricardo Bartolo, que eu vi que está participando do evento, já pode ser o natural, por causa da condição dele. Então, essa riqueza de informação a gente vai apresentar para vocês no final do projeto. É compromisso assumido e será cumprido. O Glaci, esse grande projeto, né, das unidades, eu gosto de destacar a parceria do produtor, né, com a iniciativa pública que é a IPAMIG, né? Se a gente não tivesse auxílio do produtor, igual o Wagner Ferrero faz, de receber esse material, preparar a área, isso é tudo custo dele, né? Formar a muda, conduzir durante um ano, né? Essa parceria é muito importante, tanto para o produtor e também para o setor público que faz pesquisa. Né, Wagner? Deixa eu dar só uma parte nisso daí. Eu acho que esse trabalho da IPAMIG é um negócio que é um dos maiores do mundo mesmo. E se eu tivesse acesso a isso em 1994, eu até não precisaria ter feito meus campos de variedade tão grandes como eu fiz hoje. Porque aí a minha ideia era essa ideia da IPAMIG. Era ver os materiais que se adaptam à minha região, e que eu tenho, eles se adaptam aí no Cerrado, e aqui eu plantei algumas aqui na Mogiana, mas a bebida é totalmente diferente. Eu falo que dentro do Brasil dá para fazer um blend de pelo menos 5 regiões diferentes, que a mesma variedade se comporta diferentemente em 5 regiões. Eu acho que até dentro de uma micro-região, como principalmente do Cerrado, que é muito grande, também ela vai se comportar diferente. Mas se eu tivesse acesso a umas informações que o Gladys está falando agora, esse já veio, está pronto para a gente já usar, né? E eu comecei a plantar, a minha ideia era fazer isso que eles estão fazendo hoje, ver como essas variedades se comportariam dentro da minha propriedade para mim podê-las multiplicar. O Wagner, anteriormente a gente estava conversando que em algum momento o Gladys sabe muito bem disso, o pessoal, quem está escutando aí também às vezes tem essa percepção. Em alguns momentos o setor público passa por alguma dificuldade até financeira, combustível, para trazer o pesquisador vir, né, Gladys, né, Wagner? Você comentou que em determinada época alguns pesquisadores nem combustível para vir na fazenda avaliar o experimento, estavam tendo dificuldade. Isso daí o Brasil não pode fazer isso com as entidades de pesquisa. Isso daí é o nosso cofre, aquilo lá está guardado. A gente precisava fazer o tipo de uma associação e ajudar na pesquisa, tanto que hoje eles estão fazendo através dos produtores, põe em várias propriedades, já é um instrumento de pesquisa. E o produtor arca com todas as despesas. Mas isso daí a gente não pode deixar morrer uma história do café, que, como o Gladys falou, tem muito mais do que 30 anos. Você pega o Paraíso, que a gente acabou de falar, ele falou que começou isso há 36 anos atrás. Então, essas instituições precisariam ser bem mais remuneradas, mais, como que eu vou falar, entusiasmadas, sei lá, não é esse o termo não, mas precisava ser mais ajudadas, é isso o termo, para pegar e não deixar depois morrer um negócio desse, como aconteceu no IAC. Eu sou prova de que o IAC acabou. Eu acho que hoje a IPAMIG já passou tudo isso daí, ela tem vários materiais, inclusive, que eram em convênio com o IAC, mas hoje a IPAMIG continuou, mas o IAC terminou, e o IAC acabou. A doutor Alcides de Carvalho, pai da cafeicultura no Brasil, depois o doutor Fazoli, e perderam tudo, o banco de germoplasma deles acabou, eles vieram buscar na minha propriedade, eu sou prova disso daí, vieram procurar variedades que eles tinham perdido lá no banco lá de Campinas. Inclusive, João, assim, eu acho que o Wagner colocou é a nossa preocupação, por isso que eu falo que a gente tem que estar sempre alinhado com o produtor. A voz do produtor representa a nossa instituição. Então, o que eu percebo? Quando a gente faz a parceria, são dois focos bem fortes. Eles são distintos, mas estão alinhados. Então, o primeiro é você ter a contrapartida do produtor como um colaborador, que é o caso, o exemplo desse projeto da unidade, o trabalho que o Wagner faz, o trabalho que tantos outros fazem, que receberam as sementes da EPAMIG nas mãos do Nico e de outros, e que avançaram, né, essas cultivares.
E um outro trabalho que nós precisamos estar ouvindo o que eles querem. Então, quando, por exemplo, eu monto um trabalho e eu vou na fazenda vou dar um exemplo aqui, sei lá, do Ricardo Bartolo, Marcelo Montanari, alguém que tem parceria com a EPAMIG. Então, a gente ouve, né, a demanda do produtor. Então, a gente consegue entender a demanda dele e conhecer um pouco da realidade. Eu posso, por exemplo, achar que, nesse momento, o que o Cerrado mais precisa é de uma variedade resistente a bicho mineiro. Mas se eu não entender que ela, além de ser resistente, precisa produzir muito café, eu não vou conseguir emplacar essa cultivar. E isso eu consigo quando eu caminho com o produtor. E quando eu caminho com um produtor, a capacidade que ele tem de multiplicar a informação, quando ela é boa e quando ela é ruim, isso é saudável, porque o trabalho nosso não é para multiplicar o que é bom, é para entender na fazenda, né, o comportamento de uma determinada variedade, saber por que ela é boa naquela condição, não é na outra, tá? Para poder sempre recomendar ela para aquele ambiente e não deixar que outro produtor plante num ambiente que a gente sabe que ela é desfavorável. Então, café é caro. É o que acontecia antigamente, né, Gládio? Porque, na verdade, o que nós temos no Cerrado? A EPAMIG tem no Cerrado um campo experimental. Se a gente fizer um balanço na importância da cafeicultura do Estado, tá? Que se fosse um país, seria o segundo maior produtor do mundo. E você entende que a EPAMIG tem 4 fazendas de pesquisa de café em arábica em Minas Gerais, e das 4, 3 fazendas no sul de Minas e uma fazenda no Cerrado, é muito pouco para representar a região. Então, a fazenda de Patrocínio, a fazenda de Machado e as outras que nós temos, é onde a gente faz aquele trabalho de base. O que é o trabalho de base no melhoramento? São os cruzamentos, a seleção. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai na fazenda EPAMIG em Patrocínio, você acha uma área toda cheia de falha. Né? Por que ela está cheia de falha? Ela está cheia de falha porque ela pode ter recebido um material genético que não tem vigor. Então, o material teve falha. E eu não posso replantar aquela área, porque naquele grupo de 10, 8 morreram, mas 2 são vigorosas. Eu preciso avançar. Então, esse trabalho de base a gente não quer levar para o produtor, porque o produtor tem um foco financeiro, é negócio. Né? Então, a gente avança na fazenda de EPAMIG até um determinado ponto, que é o que a gente faz, e depois a gente precisa ir para o produtor. Porque é no produtor que a gente vai validar, refinar e gerar informação de recomendação. E muitas das vezes, por exemplo, às vezes eu tenho uma situação dentro da fazenda que eu estou fazendo um teste, por exemplo, de fertilizante. Né? Então, tem lá uma condição, estou fazendo um teste de fertilizante, mas o meu nível tecnológico, a minha capacidade de aplicação daquele fertilizante, ela é limitada por causa da questão pública. Né? Aí, quando eu tiro aquele material que é bom e levo para o produtor, e lá no produtor ele encontra uma condição de expressar o máximo potencial, e a gente está percebendo isso, então eu consigo enxergar. Ele enxerga, eu enxergo, e a informação se replica. Então, assim, é o ganha-ganha. Eu digo que esse tipo de trabalho e a presença da EPAMIG com o produtor e do produtor com a EPAMIG é um ganha-ganha, é saudável para todo mundo. Então, nós fizemos esse do Cerrado, a gente já vem na história, eu entrei na EPAMIG em 98, né? E aí fui para o Cerrado, tive a felicidade de ficar 4 anos aí que eu aprendi, cresci aí dentro do Cerrado, eu era um menino recém-formado, com mestrado, então nunca tinha ultrapassado, quem conhece a região aqui, o mais distante que eu tinha do entorno de Lavras era Campo Belo, né? Então, quer dizer, eu saí daqui e fui para o Cerrado, e aí caí nessa grandiosidade, então eu cresci muito, agradeço todo momento, e eu percebia isso, olha, os trabalhos isolados, então você vê, o Wagner Ferrero tem um trabalho, né, já há vários anos, ele avançou muito e nos ajudou muito, mas com certeza, quando ele recebeu um grupo de semente, se mais 10 ou 12 cafeicultores tivessem recebido e tivessem caminhado de forma organizada, né, eu não tenho dúvida que a gente já teria dado um salto ainda maior. E é por isso que eu falo que eu estou muito tranquilo com esse projeto, mas a gente não pode parar e a gente tem que ser cobrado com o produtor. Aquele que não tem que demandar, novas cultivares estão saindo, outras instituições estão lançando cultivares, a gente precisa cobrar das instituições, vamos fazer projeto dessa natureza. Tá? O que eu afirmo com muita tranquilidade para todos que estão nos assistindo? Não tem cultivar ruim. A gente não fica 30 anos pesquisando um cultivar que é ruim. O que aconteceu é que, às vezes, ela foi recomendada para um local
que não era adaptado ao ideal para aquela cultivar. Quer dizer, eu acho que essa é a mensagem que as pessoas precisam ter. Perfeito. Bacana. O Glaston, ainda dentro desse projeto das unidades, a gente, inclusive, um dos resultados esperados desse projeto, né, é aumentar a nota base do cerrado e aumentar a complexidade também sensorial do cerrado, né, quando a gente compara com o padrão Catuai e Bourbon. E, pelo que a gente teve resultado do ano passado, isso parece que vai acontecer, né? Podia falar um pouco melhor para nós sobre isso? Bom, João, é o que eu comentei anteriormente. A gente vai fazer um detalhamento completo do primeiro ano, dos 26 locais, no evento que vai acontecer agora dia 20 de maio, junto à federação. Então, nesse evento, a gente vai abrir todos os dados do projeto 2019. O que eu posso adiantar, né, para quem está nos assistindo? Quando o projeto nasceu, e aí com base nas informações que a gente tinha da própria federação, parece, né, pelos números, a região do Cerrado, ela tá aí, varia de 75% a 90%, né, da área, dependendo do município, com Catuai e Mundo Novo. Então, quer dizer, existe um predomínio Catuai e Mundo Novo. Não é só o Cerrado, várias regiões são assim. E como você tem um predomínio de 2 cultivares, você tem também um predomínio de padrão sensorial. Então, o que era a ideia nossa? A gente acreditava que mudando a variedade, a gente mudava o padrão sensorial do cerrado. E nós estamos vendo isso, tá? Então, quem participar do evento e quem tem nos acompanhado nos dias de campo, já está percebendo. Então, nós, com base nos dados de 2019, nós vamos fazer 2020 e vamos fazer 2021. Mudando a cultivar, a gente vai mudar o padrão de pontuação. Eu acredito que esse padrão, ele vai a continuar os resultados 2021, nós vamos elevar o padrão cerrado entre 2 a 3 pontos na escala SCAR, tá? Com a mudança da cultivar. Eu vou mostrar isso com muita clareza no evento nosso do dia 20. E aproveita e convido todos que estão nos assistindo aqui. Né? A gente percebeu isso mesmo, que esse predominância dessas duas genéticas, Catuai e Mundo Novo, né, e um padrão sensorial e de nota meio que constante. Então, a gente tendo mais opções, né, Wagner? Mais opções de cultivares, a gente pode ter esse leque de opção, aumentando pontuação e aumentando o leque de sabores, de nuances que a gente tem naquela amostra. Aí a gente vai poder oferecer mais coisas, o produtor vai ter um leque maior de opção para oferecer para quem está comprando café, né? Isso aí é muito importante, sim, João. A história é o seguinte: cada variedade tem uma propriedade organoléptica diferenciada. Isso daí a gente tem vários, tem Bourbon do IAC, Bourbon de todos os lugares, Bourbon da América Central. E aí você compara, por exemplo, eu vou dar o que a gente acha no Paraíso. Paraíso é um café que tem uma característica puxada para frutas amarelas. Uhum. Ele é bem frutado e com característica de frutas amarelas. Pêssego, nespera, alguma coisa desse jeito. Nós fizemos um pessoal uma vez, veio uma chinesinha, e eu queria saber, a gente não sabia qual que era a característica organoléptica do geisha. Uhum. E ela experimentou um fruto maduro e falou mamão papaya. E eu gravei aquilo na minha vida. Então eu acho que isso daí que é uma gama muito grande de aromas, de sabores diferenciados, de a gente que tem várias, e eu não às vezes, mas a gente faz sempre um camping, uma prova de xícara na própria fazenda. De algumas variedades que não tem a nível comercial, por exemplo, mas que você acha uns negócios totalmente diferenciados. É um negócio diferenciado, é uma coisa que dá para assustar a gente. Umas com mais chocolate, outras mais frutadas e assim por diante. Lá com sabor, uma vez me falaram que uma tinha sabor de fumo. Eu falei, bom, mas isso daí é bom ou é ruim? E até fiquei meio, então, de fumão, é muito bom. Sabor de caldo de cana e assim por diante. Muito doce. Você pega, por exemplo, a mesma variedade, eu falei isso aí no Cerrado, porque eu estou aqui na Mojana,
Aí no Cerrado, aqui na Mogiana, ela já dá. Na Mogiana tem a característica que dá mais cítrico, um pouquinho mais cítrico que o Cerrado. E assim a gente você vai ficando entusiasmado com essas. E aí por isso que a gente tem que estar em cima disso daí. Eu acho que isso aí é muito importante. Eu quero dar os parabéns, já sabia desse trabalho da EPAMIG, mas é um trabalho digno de grandes países. Obrigado, grande igual o Brasil mesmo. É muito, muito bom esse trabalho que vocês estão fazendo. E aí eu compartilho com o pessoal da federação aí, que foram os nossos grandes parceiros, né? O João aí, na época que estava lá, antes até, né, João? O João, na verdade, começou no projeto quando nasceu o projeto, né? Na escrita do projeto, junto ao consórcio, que foi um apoiador. Mas, assim, o problema é que o produtor, na verdade não é um problema, o produtor, em geral, ele está sempre andando à frente, né? Ele está sempre um passo à frente. A coisa está caminhando, a gente está ali tentando antever a demanda dele futura, né? Mas, ao mesmo tempo, precisa da resposta que ele quer, essa resposta agora, imediata. Então, o que eu percebo, que eu acho que começou a acontecer? Com essa onda do geisha, essa valorização que cafés exóticos começaram a ter no mundo, né? Então, e aí se valoriza a qualidade e não se pensa na produtividade. O foco é outro, né? É outro foco, é para outro tipo de produtor. Então, o que nós fizemos, e a gente já vinha, né, fazendo dentro do banco, e o que nós refinamos agora, e também é um trabalho que a gente vai mostrar no dia do encontro. Nós começamos em 2016, né, com a parceria com a federação, a degustar o banco de germoplasma. Então, no banco de germoplasma, nós temos uma gama de material exótico. O material exótico veio do mundo todo. E nós começamos a degustar. Por que degustar? Porque hoje nós temos cientificamente como provar que a qualidade é uma coisa que se transfere. Então, você transfere. Se tem uma variedade A que oferece uma qualidade, eu consigo cruzar com outra variedade B, e ali eu seleciono as filhas que têm o potencial de qualidade. Uma coisa que a gente está mostrando e comprovando isso hoje. Então, o foco era, vamos degustar o banco pensando em selecionar aquilo que dá para a gente fazer cruzamento. Porque o agricultor está querendo um perfil sensorial diferente. Sabe, igual o Wagner falou, ele quer, sei lá, ele quer um mamão papai, ele quer uma boba madura, eu não sei o que ele quer, sabe? Porque ele quer porque ele sabe quem quer. Então, não é que ele quer da cabeça dele, é porque alguém quer comprar, tá? Mas o que ele tem na mão, você imagina o Cerrado, que tem uma base 75% a 90% Catuai e Mundo Novo, ele teve que começar a inovar, que ele não conseguia atender. E nós vimos isso claramente. Você vê no concurso, o Wagner comentou aí no início, a questão do concurso da Ilha Café. Se a gente voltar no passado, fizer uma reflexão, você via o Cerrado na ponta de quase todo o concurso, né? Lá em cima. Num determinado momento do concurso da Ilha, a gente começou a perceber outras regiões aparecer. Por quê? Porque eram regiões que não tinham esse foco na qualidade. E essas regiões começaram a mostrar apresentar um perfil sensorial que agradou. O Cerrado, então, começou a inovar em outros processos e trouxe novamente, né, ou pelo menos deu mais equilíbrio, né, no padrão de qualidade do mundo. Hoje, todas as nossas regiões produzem bons cafés. Então, o que nós fizemos? Degustamos o banco para cruzamento, para transferir perfil sensorial. E, ao longo desse período, começou a ter demanda de café exótico. O produtor quer plantar café exótico, porque ele sabe quem quer comprar. Então, nós afunilamos agora, tivemos uma tese que foi defendida agora em 2020, né, de um orientado meu, trabalho em parceria com a federação, que a gente vai também apresentar no dia 20, onde nós selecionamos de um grupo de 300, 5. Então, hoje, a EPAMIG, né, nessa parceria com a federação, a gente vai apresentar oficialmente para vocês quais são os 5 genótipos do banco de germoplasma que apresenta o perfil sensorial, né, considerado ao longo de 3 anos, de cafés exóticos para microlote. Então, assim, é mais uma contribuição. Só que hoje, com esses dados, a ideia não é apenas usar em cruzamento e transferir. Eu não quero apenas, por exemplo, pegar um perfil do acesso, desse acesso bom, fazer um cruzamento com o Paraíso 2 ou com qualquer uma outra cultivar, com o Catuai, com o Mundo Novo, para selecionar um material produtivo que carregue aquele perfil. Nós vamos fazer isso também, mas isso demora. Eu citei aqui de 20 a 30 anos. Então, nós vamos construir um meio para que o agricultor tenha também acesso, né, a um percentual de semente desses 5 genótipos. Aqueles agricultores que entendem como um mercado. Então, a tecnologia, não adianta eu, como pesquisador, eu sou obrigado a gerar informação para publicar.
Mas mais do que gerar informação e publicar numa revista nacional ou internacional, eu preciso oferecer essa tecnologia para o produtor, senão não adianta. Não adianta. Quer dizer, eu tenho que caminhar as duas coisas. Então, ao mesmo tempo que a gente vai publicar no mundo, a gente vai achar um meio do agricultor ter acesso a essa semente. É isso mesmo. Ô, Glácio, e dentro do banco, né, que foi essa tese do Denis, né, vai ser mostrado o que ele encontrou de melhor lá. Ele fez também, ele fez essas melhores em diferentes métodos de preparo. Isso. Você vai mostrar isso? Vou mostrar. O que nós fizemos? Porque como a informação é rápida e a demanda é enorme, então foram dois focos. Um foco era saber o que era bom. O outro foco era saber se aquilo que é bom agrada ao consumidor. Quer dizer, ele precisava levar as duas coisas para oferecer um produto pronto. E aí nós pegamos esses acessos, né? Fizemos um preparo de amostra desses acessos, natural e CD, e fizemos um trabalho na cafeteria aqui da Universidade de Lavras, na Cafezal, e fizemos uma degustação, né? Com diferentes métodos de preparo. Então a gente tinha, né, o componente de variedade, que é o acesso do banco, as 5 melhores. Né? Na verdade, nós trabalhamos com 3, porque as 5 melhores foram representadas por 3 grupos, e degustamos por 3 dias com consumidores que passaram pela Cafezal. E o interessante é isso, porque o negócio é muito complexo. Então a gente tem um predomínio, né? Então você vê lá, tinha rário, tinha outros métodos de preparo, você tem um predomínio que as pessoas gostam. Mas dependendo do genótipo que você faz o café, né, ele muda. Então a maioria passa a buscar um outro café. Então esses 5, o que nós vamos fazer? Além de falar que são os melhores pela SK, a gente vai também entregar o pacote. Olha, o perfil, o melhor método de preparo que agrada mais a maioria dos consumidores que passaram pelo teste, esse material tem que ser processado nesse sistema. Tá? Já esse aqui, se você estiver plantando, o predomínio do preparo é esse aqui que a turma gostou mais. Então, a gente fechou dessa maneira a tecnologia. E eu falo nem só comercial, mas o cara de repente quer plantar para casa, para atender os consumidores dele. Então, a gente vai mostrar isso tudo. Trabalho encerrado para ser divulgado. É isso mesmo. Glácio, dentro disso ainda, desses acessos do banco de germoplasma, para mim que está com um programa de F1, que é justamente a primeira geração desse cruzamento, onde vocês pegaram esses melhores bebidas, certo? Análise sensorial, esse perfil exótico, que cruzou com algum material produtivo, que tem alguma resistência. Conta um pouco para a gente aí como é que está esse trabalho. Então, voltado também para... Aí a intenção, ou pode acontecer, um material altamente produtivo e também com uma qualidade sensorial excepcional. Juntar essas 2 características, ou até 3 características. Então, isso assim, eu tive uma passagem pela América Central e a gente, inclusive, tem parceiros lá, sabe? Então, por exemplo, algumas dessas nossas cultivares que expressam, né, potencial de qualidade, a gente tem também sendo cultivada na América Central. A gente tem ambiente diferente, condição diferente, é uma parceria que existe, né? E a gente anualmente vai provador nosso para lá, prova os cafés lá, e para a gente fazer um equilíbrio entre o que está acontecendo lá com o que está acontecendo aqui nas nossas cultivares. E numa dessas idas eu percebi que o pessoal estava plantando muito F1, né? Então tem um viveiro, o viveiro de muda clonal, e eles estavam plantando muito F1 e eu vi as plantas e fiquei impressionado. O Fasuoli já mostrava os arabusta dele lá no IAC. Mas a gente no Brasil não tem uma tecnologia pronta para multiplicar o F1. E o F1, né, como no milho, como acontece e aí na pecuária, você vê ganho de peso, por exemplo, do Angus com Nelore, quer dizer, é uma coisa impressionante. Então ele oferece em torno de 20% a 30% de aumento de produtividade. Então o que nós fizemos? Nós reunimos o que a gente tinha de melhor, né? Então esse é um trabalho nosso de 2017, mas em 2015 o Tunico já tinha feito um compilado, os melhores bourbons que foram degustados de uma coleção que ele tinha de 2008. Ele cruzou com Genótipos Elite, cruzou com Sashimoris, cruzou com vários outros. E em 2016 nós fizemos um banco de cruzamento, né? Nós temos uma coleção aqui em Lavras, aí tem aluno, é fácil. Nós fizemos 12 mil polinizações. E nessas combinações tem uma combinação que é focada em qualidade. O que é esse foco na qualidade? A gente tem lá Geisha, né, o material que eu trouxe, né, o material que eu trouxe, Geisha.
tem o melhor bourbon do Banco de Germoplasma, tá? que foi degustado, o melhor Maragogipe, o melhor Pacamara, quer dizer, os melhores que nós tivemos aqui, na época eram 9, né, da primeira prova, a gente já tinha esse material plantado em Lavras. Então, nós fizemos cruzamento, né, foram vários cruzamentos, e esses cruzamentos foram levados para a EPAMIG de patrocínio. Então, a gente está na fazenda de patrocínio, está com 1 ano e meio essas plantas. Então, o que nós queremos? Agora, são os 2 caminhos. Um caminho é selecionar híbrido. Então, eu passo a gente quer selecionar híbrido, paralelo está sendo desenvolvida uma tecnologia aqui entre a EPAMIG e a UFA para multiplicar via estaca, né, que vai ser um caminho mais rápido, ou enxertia. Nós estamos aí Glaucio, só para o pessoal entender que você faz esse cruzamento. Essa multiplicação por semente não é viável, né? Na verdade, assim, se a pessoa for lá na fazenda, tirar semente de um F1 nosso produtivo, ele vai ter uma geração F2. O que ele vai ter na fazenda dele? Coisas que produzem muito, coisas que produzem pouco. Tá? É igual quando você faz um cruzamento com 2 materiais, ou com 2 animais, ou qualquer outra coisa que não está estável. Então, o que nós temos lá é buscando o vigor. Então, a gente vai selecionar, plantamos de metro em metro, então vamos selecionar, e vamos caminhar para poder achar um meio de oferecer esse material de qualidade e altamente produtivo via estaca ou embriogênese, algum meio dessa maneira. Então, o F1 está aqui. Então, essa planta é muito boa, é produtiva, tem uma resistência, excelente qualidade. Vamos multiplicar ela. Por semente, sai aquele carnaval, né? Cada semente daquela planta é um indivíduo, né? Isso. Então, qual que vai ser um passo, uma solução, qual que é a alternativa? Então, o que nós estamos caminhando em 2 vertentes. Uma vertente que é o enraizamento de estaca. Tá? Você tirar a estaca e multiplicar. Então, é basicamente o que se faz no Conilon. Tá? Mas não era interessante porque a gente tinha Catuai Mundo Novo, que produzia muito, e na época o que essas cultivares ofereciam atendia a demanda do produtor. Hoje a gente percebe que o produtor quer mais. Então elas já não atendem com o grau de satisfação que o produtor está querendo. Não que não são ruins, são excelentes. Mas o conhecimento hoje ele demanda outras coisas. Então a gente vai por estaca ou por um processo de enxertia que a gente está fazendo, semelhante ao que se faz para citros. Tá? Então são as 2 coisas que estão caminhando. Se você tem um material que produz 30% a mais, o produtor paga R$1 na muda. Quer dizer, não importa quem faz. Ele ganha isso já na primeira colheita. Então, a gente tem esse material está em patrocínio, são 117 combinações com quase 5.000 plantas diferentes. E na outra vertente é seguir o programa tradicional. Então, esse programa tradicional, que daqui 20 anos, talvez a gente consiga diminuir em função de técnica molecular, coisas que estão acontecendo. Então, a gente vai conseguir ganhar mais tempo do que o que foi quando os 37 anos para lançar o Paraíso. E aí tem resistência à bactéria, tem resistência a bicho mineiro, tem resistência aos nematóides todos. Isso está tudo combinado. Então, por exemplo, se alguém for, a partir do ano que vem, Glaucio, eu vim aqui, eu quero ver os F1 para qualidade. Então, você vai andar no campo só dos F1 de qualidade. Eu quero ver os F1 que tem resistência a paranaense. Então, você vai no campo e vê os F1 de resistência paranaense. Está tudo separado, setorizado. Ótimo, muito bom. Assim, eu acho que... Quer falar alguma coisa, Glaucio? Mais alguma coisa, Wagner? Eu só... Fala, Wagner. Fica à vontade. Não, eu só queria... Eu estou admirado essa parte. Eu não conhecia tanto do programa de vocês aí. Eu não conhecia toda essa parte. Mas eu estou admirado com isso daí. Eu quero fazer uma visita lá na fazenda e para ver, porque isso daí é interessante, muito interessante demais, a conta está muito acima do que a gente está fazendo, bem acima do que a gente está fazendo. Não, a gente, assim, é o trabalho nosso. Às vezes a gente, pesquisador é assim, a gente não fala muito, né? A gente vai trabalhando e as coisas vão acontecendo. Então, às vezes a gente não fala, não divulga, mas o nosso trabalho, ele é 100%. E isso é uma coisa que diferencia a EPAMIG de várias outras instituições, né? É que a EPAMIG, o trabalho da EPAMIG é pesquisa aplicada, tá? Então, a gente faz aquilo que tem que desenvolver para o produtor. E tem muito, nossa, se a gente for falar aqui, nós vamos fazer um bate-papo de vários assuntos e temas. Bom, João, uma coisa que eu acho que eu gostaria de complementar aí dentro dessa discussão é que
apesar da gente, né, o tema aqui é variedade para qualidade, mas a gente tem feito vários experimentos em várias áreas, e a produtividade, sabe, Wagner, é uma coisa que a gente preza muito, né? Então, a gente tem aquele grupo de produtor, e aí você é um cara de destaque, né? Que tem um mercado para os cafés diferenciados, mesmo que esses cafés tenham uma produtividade ligeiramente ou muito inferior. Mas quando a gente pensa na cafeicultura de Minas, e esse é o nosso foco, a gente tem que pensar em cultivares que tenham produtividade, né? E aliar a produtividade à resistência, né? Então, quando eu vejo produtores plantando cultivares, a gente tem boas cultivares que não são resistentes, mas eu acho que hoje a cafeicultura brasileira ela já pode definir como a única do mundo que pode escolher uma gama de N cultivares e plantar cultivares resistentes à ferrugem. Hoje, não cabe num país como o nosso, né? Desde 1932, quando a IAC começou, né? Depois veio a EPAMIG, veio o IAPAR, veio mais recente agora a Fundação Procafé, dando seguimento ao programa do IBC. O pessoal do Conilon tem o INCAPER, tem o IAC, enfim. A gente tem uma gama de instituições que a gente tem hoje disponível, né, no Registro Nacional de Cultivares. Mais de quase 60% das cultivares registradas são resistentes à ferrugem. Então, eu acho que isso faz parte do programa. E o que a gente tem nessa linha de resistência e qualidade? Então, eu acompanhei um trabalho quando eu fiquei nos Estados Unidos, e ele foi uma tese de doutorado de um amigo na Costa Rica. Então, ele pegou os híbridos resistentes à ferrugem e pegou o material deles de caturra, que é um material suscetível à ferrugem. E foi ver a importância do controle na qualidade. Então, depois ele defendeu a tese, mandou o artigo, mandou o documento e tal. Então, o quanto, né, um controle genético, um controle eficiente melhora a qualidade de bebida. Tá? E a gente fez agora, está saindo uma tese de doutorado de uma menina agora em agosto, onde nós pegamos 2 bourbons com controle e sem controle, tá? E pegamos 2 Ibb Timor, um Ibb Timor resistente e um Ibb Timor suscetível. E fizemos a mesma coisa, com controle e sem controle. Então, o perfil sensorial e a pontuação, né, tanto da Bourbon quanto do Ibb Timor, tá? Quando você tem o controle genético ou o controle químico bem feito, que você não deixa a doença avançar, então é uma coisa assim impressionante, como que muda o padrão sensorial. Então, se a gente está caminhando para um foco em qualidade, se a gente está caminhando para um foco em sustentabilidade, racionalização de uma série de coisas, tá? E se a gente tem na mão uma gama de variedade resistente à ferrugem, eu acho que nós temos que plantar. Tá? A tecnologia está aí para ser plantada. Não quer dizer, tá? Nós vamos falar isso no evento do dia 3 e 4 de junho, que é o dia de campo, segundo dia de campo das cultivares. Muitas, quando você tem uma alta produtividade, você tem que entrar com controle. Por quê? Porque a demanda nutricional é tão grande que o patógeno consegue entrar. Então, quando a gente fala em usar uma cultivar resistente, não quer dizer que é para abolir o controle, tá? Mas é você ter mais flexibilidade. E essa ferramenta está aí. E agrega qualidade, com certeza. Isso eu falo para vocês assim com a maior segurança. Material que dá doença, a qualidade não expressa o potencial de qualidade. Muito bom. Só falando alguma coisa de resistência, ultimamente a gente está muito preocupado com a microbiologia do solo. Então nós fizemos várias análises de solo nesse sentido. E nós descobrimos uma coisa, alguma coisa que não era para que a gente não queria consentir. Todas as nossas lavouras têm nematóide. Todas. Não a paranaense, não mais. Mas nós temos todas têm a nematóide exígua. Inclusive que a gente está trabalhando com os controles biológicos, mas tem várias, quase todas essas variedades que tem o Ibb Timor no meio,
ela tem tolerância a nematóide exíguo. Então, isso é um trabalho já que a gente tem que pensar muito, de plantar essas outras variedades mais antigas, que não tem nenhuma resistência. E quando eu comecei, que eu falei que é a prova de xícara, mas se tem alguma resistência, já é uma vantagem muito grande. E a gente está tentando associar a resistência, a produtividade e a prova de xícara. Se tem as três, é o café ideal, né, que seria. E eu acho que, assim, essa triagem está caminhando para isso, tá? A gente, por exemplo, eu estava, já que é um bate-papo, o João me permitir, então ontem e anteontem eu fui a Carmo do Paranaíba, né? Então a gente tem um trabalho da colega Sônia, que são 26 genótipos resistentes a potencial resistência exígua e a paranaense. Então, mas nessa área é uma área de exígua, eu fui lá e assim, a cultivar produz aonde tem um exígua, mas mesmo não sendo resistente. Mas quando você compara, né, o comportamento dela no ano de alta, você vê que o nematóide exíguo prejudica muito a recuperação, ele acentua muito a bienalidade da planta. No paranaense, eu acho que é uma coisa que nem se discute. Ou o material resistente a paranaense, ou o material tem que ser enxertado. Não tem jeito. Então, nós fomos, ontem eu fui numa fazenda também na região de Piuí, né, que tem problema com o paranaense, e aí nós selecionamos 4 genótipos, já disponibilizamos semente para o produtor, para que ele possa plantar lá na fazenda dele, material precoce e material tardio. A gente tem hoje, né, o trabalho do IAPAR, o IPR-100, material muito bom, está dando uma grande contribuição para o Cerrado, mas é um material tardio e é um material que ele não pode ficar sozinho. Se ele ficar sozinho nas áreas de paranaense, o produtor não pensa que vai dormir sossegado. A qualquer momento, o nematóide vai suprir, né, vai conseguir quebrar a resistência da planta. Então, a gente precisa construir, né, outras cultivares. Saiu agora o PR-106, que é o Icatu, mas tudo isso precisa ser testado. Então, é o que eu disse lá no começo. Não adianta a Epamig lançar uma cultivar aqui em Lavras, testada aqui em Lavras, disponibilizar aqui em Lavras, se não tiver ensaio de campo em outras regiões. O agricultor corre um sério risco de vir a Lavras, escolher o material, plantar, e se o ambiente dele for diferente, ele não vai ter o teto de produtividade. Aliás, a chance de não ter o teto de produtividade é muito grande. Vocês vão ver isso no trabalho que a gente vai mostrar agora, dia 20, no evento da federação. Excelente, João, muito bom, Glaucio. Vamos abrir, obrigado. Se alguém tiver comentário aí. Sandra, da Expocacer, quer abrir para o pessoal fazer algum questionamento, alguma pergunta, perguntar para o Wagner, para o Gladstone? Sim, pessoal, o pessoal fica à vontade para fazer as perguntas, né, para os nossos convidados. Podem se manifestar. Enquanto vocês vão organizando aí, eu gostaria de direcionar uma pergunta para o Wagner. Eu gostaria que você compartilhasse conosco, Wagner, um pouco sobre as avaliações sensoriais do cultivar Paraíso associado ao processo Fully Washed nessa safra 19/20. E também falar um pouco mais sobre outras variedades que mostram bons resultados com o processo Fully Washed. A gente já vem trabalhando com o processo Full Wash há algum tempinho já. Começamos com experiência e depois construímos os coxos de fermentação o que a gente fez com os testes sensoriais é o seguinte: nós temos todos os processos nossos de cereja descascados eles são secos em terreiro suspenso. Então é um processo nós temos 12 mil metros de terreiro suspenso na fazenda. E aí, então, o que a gente comparou os full washed com o semi-washed, que é o desmucilado, qualquer das variedades, qualquer uma, isso aí é uma condição que não sai. Qualquer variedade que você faz nos dois processos, no mínimo, o full washed tem no mínimo de 2 a 3 pontos acima na escala da SCAR. Isso daí é uma... Eu comparo isso muito porque quando você faz o full wash, você aumenta um pouquinho a acidez cítrica dele. Vai aparecer mais isso daí, que no Cerrado não é tão característico como aqui na Mogiana. Então, esses processos. Nós temos outras variedades que têm se comportado muito bem, que é o uva, que a gente chama, o antigo IAC 125, que a nossa variedade veio da Epamig, não foi do IAC.
Nós temos outra variedade que está se comportando muito bem, ele tem um problema um pouquinho, que é um pouco de peneira mais baixa, que é o Catiguá, o MG2. Está dando um resultado excepcional, produtividade altíssima, altíssima. Está com média de mais de 60 sacas por hectare, é irrigado, é claro, mas mais de 60 sacas por hectare, tem em torno de 65 sacas, eu preciso ver isso direitinho, não me lembro certinho de cabeça. Mas também se comporta muito bem em ambos, se você fizer o descascado, o desmucilado ou o full wash. No full wash dá um resultado excepcional, excepcional. Nós fizemos um trabalho com uma firma, não vou citar o nome aqui porque não é propaganda, mas fizemos uns testes com fermentação láctea, veio um pessoal de fora, que quando veio essa chinesa, veio um pessoal da Bélgica, químico, tal, para fazer essas fermentações, fazer uns testes na fazenda. Mas ainda o que eu gosto mais é o meu sistema antigo lá, que não é o sistema de um belga, que foi o primeiro que nos ensinou a fazer. E depois nós trabalhamos também com o processo colombiano, da Costa Rica, que aí que é por pH, controle de pH. Mas tem dado uns resultados excepcionais. E essas variedades que eu citei, da Epamig, essas aí, o Paraíso. Vou falar do Paraíso porque para mim é o carro-chefe e para mim é o melhor, é o que eu tenho para mim hoje, melhor do que o Bourbon na minha fazenda, eu acho. As características dele, o Bourbon tem muito achocolatado, mais puxado, mas essa característica de frutas, esse frutado do Paraíso, para mim, me agrada muito meu paladar. Então, o Paraíso, a hora que você faz o full wash dele, aí ele sobe lá para cima, aí não é fácil de mexer, é um negócio excepcional. E nós temos, inclusive eu quero desde já convidar o Gladys, o João Paulo também, eu conheço o João Paulo já há mais tempo, mas eu acho que ele não me visitou a fazenda, para ver produtividade dessas lavouras, além de qualidade, de tudo que eu estou falando, ver produtividade. Esse ano é meu de safra. Paraíso com 80, 100 sacos e o Catiguá acima de 120 sacos. É um negócio que está tombando os pés. E o uva também, o IBC12, né, o antigo IBC12 lá, ele tá outro que está os pés. Antes a gente tirava algum broto e amarrava. Hoje está tendo que sustentar os pés de tanto café, que é um negócio de assustar, é um negócio. E eu tenho essas variedades também já desde pequenas. Tem com 1 ano e meio, como você falou, tenho com uma de primeira safra, e tenho todas, e tenho essas variedades já com, não o Paraíso, mas essas outras mais antigas, com 19 anos, 20 anos, que a gente procurou, nós achamos essas sementes, nos cedeu as sementes do Zé Carlos Grossi. Vamos sim, vamos combinar então. Vamos combinar nessa safra, a gente tem que fazer uns dias aí pelo Cerrado. Então, eu tenho uma agenda do dia 11 e tenho outra agenda na semana do dia 20. Então, eu vou combinar com o João, aí a gente marca com você, eu vou lá sim. Só me avisar que a gente vai estar junto. Tá joia, combinado. O Paraíso ele se adaptou muito bem ao terroir do pântano, né? Todos os produtores que estão explorando esse cultivar ali naquela região, naquela micro-região, têm estado muito satisfeitos com os resultados, tanto de produtividade quanto de xícara também. E só complementando o que o Wagner falou, na prova no cupping, o que me chama muita atenção no processo de full wash, associado a essa variedade, principalmente a doçura, né, e a questão da xícara limpa, né, aquele copo muito brilhante. Então, o Paraíso, quando passado por um processo de full wash, de fermentação, ele nos proporciona essa característica muito nítida na xícara. Então, só para complementar mesmo. Tem uma pergunta direcionada ao professor Gladstone, uma pergunta do Flávio Silva. Ele pergunta qual vai ser o formato da apresentação dos campos. Será presencial? Bom, então, nós vamos, quer dizer, o formato inicial era, mas com as restrições impostas pela Epamig, então o que nós vamos fazer? Nós vamos gravar na fazenda, ele vai ter um formato como se fosse formato presencial. Então nós vamos gravar na fazenda, vamos na fazenda, vai ter a barraca, vai ter o flip chart, tá? Vai ter uma pessoa que a federação já disponibilizou para gravar todas as estações. Então a gente vai falar como foi o ano passado, os dados daquela área da safra 2019,
vai falar os dados daquela área na safra 2020, que isso é coisa nova, vai gerar uma média de produtividade dos 2 anos, a sensorial da área também na safra 19 vai ser apresentada, depois nós vamos fazer uma gravação variedade por variedade, tá? Isso em 6 locais distintos. Então, nós escolhemos 6 locais nessa parceria com a federação, 6 produtores, então nós vamos ficar 3 dias no Cerrado, vamos gravar 2 produtores por dia, e no dia 3 e no dia 4, né, que foram as datas que a federação definiu, a gente vai estar fazendo tipo o que nós estamos fazendo aqui hoje, mas no campo. Nós vamos ao campo, gravar no campo e mostrar as plantas no campo. Apesar do... Então, se o produtor não pode ir até a fazenda, né, por questão, né, de precaução, então nós vamos e leva a informação para ele. Ele vai usar essa ferramenta e vai ter acesso. Muito bacana. Então, quem participou ano passado, imagina que é a mesma situação. Só que, infelizmente, eu gosto do corpo a corpo. Eu acho que a presença do produtor na área e, assim, e o bate-papo entre eles, né, enriquece. Tanto enriquece o conhecimento deles, quanto enriquece o nosso conhecimento. Mas, se não tem jeito, a gente vai criar um meio de levar a informação até o produtor. Muito bacana. Estou ansiosa para a chegada do evento. Bom, aproveitando o gancho, eu vi que o Juliano Tarabal está presente aqui na sala conosco. Todos conhecem o Juliano, né? Ele é superintendente da Federação dos Cafeicultores do Cerrado. Eu gostaria, Juliano, você está presente? Você pode se manifestar, por favor? Oi, Sandra. Boa noite, tudo bom? Ô, Juliano. Boa noite. Opa, boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para o Juliano, aproveitando o gancho, né? Nós falamos sobre o evento. Qual o interesse estratégico da federação, Juliano, com o desenvolvimento do Banco Germoplasma e as unidades demonstrativas de cultivares relacionados à denominação de origem? Você pode estar compartilhando com a gente? Claro, obrigado, Sandra, pela oportunidade de cumprimentar nossos amigos aí, o Gladys, o João. Ei, olá. Todos os presentes aí na live. Ferrero aí, né? O Ferrero é papa, né, das variedades. Lembro uma vez que eu tive alguns anos lá na fazenda do Ferrero e o Fasuoli estava junto lá. E aí, uma parte da visita a gente pôde acompanhar. Depois, nós tivemos que sair do grupo porque o Ferrero tinha um particular com o Fasuoli. Então, acho que ele tem algumas coisas lá que só ele sabe. Brincadeira aí para a gente poder descontrair, mas, Sandra, primeiro que essa parceria com a EPAMIG, nós temos muito orgulho, né? A EPAMIG é hoje aí acho que é a maior empresa de pesquisa, né, em café no Brasil, atuante, né, firmemente. Temos pesquisadores aí como o Gladson, né, o Tunico, o João Paulo, que é uma pessoa que nasceu na EPAMIG também, como eu também nasci na EPAMIG, né, meu pai trabalhou na EPAMIG, então tenho um orgulho muito grande da EPAMIG. Né? Então essa parceria nossa, desde que começou, vem gerando muitos frutos, né, e apesar do pouco tempo, porque nasceu em 2015, né, assim, oficialmente, né, a parceria, e já temos aí esse programa, né, de unidades demonstrativas, que hoje é o maior programa desenvolvido no Brasil de disseminação de cultivares, e o Banco Germoplasma, né, na EPAMIG, que é um projeto aí de anos que o Nico, o Gladstone, vários pesquisadores foram coletando sementes do mundo inteiro. É um trabalho de formiguinha que não dá nem para quantificar o valor que tem esse banco aqui dentro da EPAMIG, né? São quase 1.600 acessos aí que tem lá. Então, as unidades, o nosso grande interesse estratégico, né, em 2022, até 2022, que é o ano que se encerra, eu acho que se encerra essa etapa, né, Gladys? Porque esse projeto não vai encerrar nunca. Mas essa etapa que se encerra, nosso objetivo é o quê? Gerar um guia de recomendação para cultivares de café no Cerrado Mineiro. Se Deus quiser, até lá isso vai estar aí dentro de uma plataforma digital, né, no aplicativo, alguma coisa que o produtor entre nessa plataforma, insira lá os dados da propriedade dele, o que ele quer buscar com a variedade,
e tenha isso micro-regionalizado, né? Por isso que são 26 campos que estão aí distribuídos em 12 municípios, né? E para a federação, como a gente faz a gestão de uma denominação de origem, que é um controle do terroir, né, da região, o terroir não é só o território, não é só a altitude, não é só o solo que influencia, né? A variedade tem total ligação com o que o terroir expressa, né? Isso no café, né, não é tão levado em consideração, porque o café sempre focou muito em pesquisar só a produtividade, a resistência, que é super importante, né? Mas o café nunca buscou pesquisar tanto a influência da qualidade, né? Então, nós acreditamos que, assim como no vinho, quando você pensa em Mendoza, na Argentina, você pensa na varietal Malbec, né? Quando você pensa no Brunello Montalcino, na Itália, você pensa na variedade Sangiovese. E qual é a variedade que mais expressa, que mais representa a qualidade do Cerrado Mineiro, né? Quais são? O Ferrero falou no Paraíso. Eu hoje sou um entusiasta da Paraíso. Eu acho que a Paraíso é uma variedade e a gente fala isso com dados na mão, né, João? A gente tem aí nós temos 7 edições já do prêmio. O Paraíso esteve em quase todas as finais do Prêmio Cerrado Mineiro, como as melhores variedades. A Catiguá também esteve, né? Então 2 variedades da Epamig. Então, a Epamig está aqui dentro do Cerrado Mineiro. Então, nós temos que olhar muito para isso, o produtor tem que olhar muito para isso, que é uma instituição de pesquisa que está gerando os dados aqui dentro da região. Então, as unidades é mais ou menos esse o nosso interesse. É um projeto que já foi investido mais de R$1 milhão, né? Quase R$1,5 milhão aí ao longo desses anos, uma participação em torno de R$700 mil dos produtores na implantação. Então, é uma parceria público-privada. E o banco de germoplasma, como o Gladson colocou, já foram mais de 400 acessos provados, e esses acessos vão gerar aí um mapeamento, né, de variedades exóticas para dar opção para os produtores, né, buscarem materiais genéticos com foco em qualidade, né, com foco em bebidas diferenciadas. Esse banco ele precisa de investimento. Eu acredito que nós temos que ainda reforçar muito o investimento na fazenda, né? Eu acho que a Epamig é um patrimônio do estado de Minas Gerais, do Brasil, né? Mas especificamente do estado de Minas e aqui do Cerrado Mineiro, que nós temos que olhar muito para isso, né? Nós temos que olhar para o investimento que essa fazenda precisa. A Epamig tem todo um corpo técnico aí de pesquisadores de altíssimo nível, mas é super importante essa consciência que nós temos aí, que nós temos que ter do investimento que a fazenda precisa ter para que isso se mantenha. Então, esse é o nosso interesse estratégico, porque o trabalho da Epamig e o do Banco de Germoplasma está diretamente ligado à sustentabilidade da região do Cerrado Mineiro. Né? Isso aí. Muito obrigada, Juliano. Pessoal, nós já estamos a 1h22 com a nossa live. Eu gostaria de abrir para os produtores presentes para estar perguntando, buscando alguma informação a mais, alguma outra informação dos nossos convidados. Fiquem à vontade. Tem mais alguma pergunta? Tiago Mota está aí presente com a gente. Tiago, boa noite. Vai, Flávio Bambino, pergunta aí. Eu sei que você quer perguntar. Eu também sei que o Tiago quer perguntar, por isso que eu estou cutucando ele. Enquanto isso, deixa eu fazer uma pergunta para o professor Gladstone. Professor, a Epamig busca saber, junto às indústrias, junto às torrefações de cafés especiais, quais são os atributos que são mais desejados pelos consumidores, ou não é esse estudo de mercado, ou vocês avaliam fazendo uma associação ao terroir? Como que funciona isso?
Então, na verdade, essa parte é uma parte que foca mais o pessoal da qualidade. Então, a gente tem dentro do grupo, nós temos pesquisadores, que são pesquisadores que trabalham muito nessa área, né? Mas as grandes demandas, elas não, em geral, não são provocadas pela EPAMIG. Esse nosso corpo técnico trabalha mais interno, no sentido de desenvolver a tecnologia, mas essa demanda, ela vem, é o que eu disse no início, sempre que a gente sai, né, ao encontro do produtor, né, nos eventos, né, nas visitas às fazendas, nas reuniões que a gente faz, nas organizações. Então, por exemplo, aí você tem a organização, você tem vocês, Expocacer, você tem a federação, você tem outras organizações. Aqui no sul de Minas a gente trabalha muito próximo com as cooperativas, né? Então você tem N cooperativas que dentro do sul de Minas. Então esse trabalho ele vem, né, mais da outra ponta, né, dessa ponta do produtor com base em demandas e vem para a EPAMIG. A gente não tem feito uma interlocução, né, mais profissional, como a gente faz com as instituições de pesquisa, com o setor privado ligado à área comercial. Então, é sempre uma demanda da área comercial, o produtor a EPAMIG, para ver se a gente tem alguma coisa. Esse é normalmente o caminho. Eu acho que até com uma falha nossa, ou até pelo próprio perfil do pesquisador, né? Que, assim, em geral, são pessoas um pouco mais conservadoras, então acaba que se aprofunda ali naquele conhecimento. Mas a gente precisa aproximar mais da indústria. Tem alguma coisa com a ILE, enfim, tem alguma coisa começando a ser construída com o pessoal da Singenta, tem algumas coisas andando. Mas, assim, de maneira modesta, a gente precisava estar mais alinhado com a indústria. Muito obrigada, professor. Cadê o Flávio? Flávio, mais uma pergunta? Bambini? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Flávio? Já está ficando tarde, né? A turma está ficando cansada. Eu acho que é isso Isso acontece. Mas é bom, o João Paulo ficou meio quietinho aí, rapaz, e eu vou falar, viu, Gladson? Aquela vez que nós viajamos lá para ver as variedades de Procafé, as multiplicações, João Paulo me deixou louco no carro. Foi falando de genética daqui lá, cara, numa simplicidade assim, monstruosa, e é difícil a gente ter essa oportunidade para conversar com vocês, né? Então, muito legal. Agradeço bastante a oportunidade. O Ferrero falou um pouquinho sobre o nematóide aí, e é um problema que me preocupa bastante também, sabe? Apesar da pauta aqui ser a qualidade, né, final do produto ali, mas esse nematóide também não deixa de influenciar, né, na qualidade do produto final. Muito. Então, eu queria saber aí de você e do João Paulo, até do Ferrero também, que estão com bastante experiência, né, o que vocês estão trabalhando de materiais aí, Ferrero, aqui no Cerrado, ou de materiais, principalmente ao exígua, né? Porque o paranaense é aquilo que você falou, Gladys, você já comentou bem, né? Mas em relação ao exíguo, o que vocês estão trabalhando? Vocês estão fazendo algum trabalho nesse sentido? Nós estamos trabalhando, sabe? A questão do exíguo. Hoje, o que a EPAMIG tem de resistência a exígua registrado? A gente tem 2 cultivares. A gente tem a cultivar Paraíso 1 e a gente tem a cultivar Catiguá MG3. Mas nenhuma das 2 cultivares, né, não é a Catiguá MG2, é a Catiguá MG3. Nenhuma das 2 cultivares elas mostraram um bom comportamento, pelo menos a gente está percebendo isso nos trabalhos antigos, nos trabalhos mais novos, na condição do cerrado. Então, a EPAMIG, a gente não recomenda em escala comercial para a região do cerrado. Diferente se fosse nas montanhas do sul de Minas, tá? Ou na região do Vale de Jequitinhonha, que a Catiguá MG3 está indo super bem. O que nós temos são materiais em fase final de lançamento, mas não está registrado. Então, hoje, se você fizer uma busca de todas as instituições, o que tem resistente à exígua, tá? Em área comercial? Então, a gente tem, pode ser que eu fale alguma memória. Então, na EPAMIG são 2, né? Você tem do agronômico, aí alguém pode me ajudar, o João. Você tem o 125RM, que é um material, né, que já conheci de vocês. Você tem da Fundação Procafé o Acauã Novo, que tem um bom nível de resistência. Você tem mais recente do pessoal do Paraná, você tem o IPR-100, que tem uma boa resistência também exígua. Você tem agora recente o IPR-106, tanto a paranaense quanto a exígua, mas é um material que está sendo, assim, as áreas de cerrado são pequenas, então eu acho isso bastante arriscado, você pensar em estado comercial, tem que ser mais pontual. Então, em síntese, apesar de ser o nosso principal nematóide, pensando em área geográfica,
porque ele está distribuído em praticamente todo o território nacional onde tem café, nós temos poucas opções. Por quê? Porque o agricultor, e não, isso é fato, as cultivares tradicionais, elas convivem bem com exígua, tá? Então, elas convivem bem com exígua. Então, as instituições de pesquisa focaram no nematóide paranaense, no incórdia, e não preocupou muito com exígua. Então, hoje, infelizmente, nós estamos com limitação para renovação de lavoura em área que tem exígua. Tá? Então, foi uma falha nossa. O Iapar 59 também lá do Iapar também é resistente a exígua, tá? Mas é um material, assim, também, igual você falou. A gente não sabe o comportamento dele aqui no Cerrado. Então, assim... o 78515 também, né? Então, eu não mencionei as duas, né? O Catucaí 2015, 78515 e o Iapar 59, justamente por isso. Porque a gente tem acompanhado algumas áreas dessas duas cultivares e a gente tem percebido, assim como a nossa, a Catiguá 3 e a Paraíso, a gente tem percebido que elas não estão, né, com uma condição de escala comercial, pensando em longevidade em todas essas condições do Cerrado. Então, por exemplo, o Iapar 59 é um Sarchimor, e aí, como todo Sarchimor, ele tem uma dependência de água muito grande. Então, você até tem, né, por exemplo, você pode plantar um 125 RN, você pode plantar um Iapar 59, menos até, né, em áreas irrigadas. Mas na área de sequeiro é um problema, tá? Principalmente em regiões um pouco mais limitantes. Então, nós estamos com esse gargalo. Então, hoje, assim, eu acho que o que nós temos aí para a área de sequeiro e em área de exígua, tá? A gente precisa buscar um pouquinho mais de informação com o Maurício Bento, mas eu acho que o Acauã novo é uma opção, tá? É um material mais tardio, um material um pouco mais duro para sair na máquina, mas eu acho que é uma opção que tem para o Cerrado. O que acontece com a área de exígua em relação à área que não tem exígua? Então, os trabalhos nossos, né, mostraram, testando 8 cultivares suscetíveis em relação ao grupo que a gente tem de progênio resistente, nós temos uma redução. Se você não fizer nenhuma técnica de controle, o que é técnica de controle? É você deixar pousir no ano de renovação, é você usar a matéria orgânica, é você usar um nematicida, quer dizer, quando você não faz nada disso, você trabalha com uma agricultura extremamente intensiva, tá? A gente tem uma limitação de 30% de produtividade na média de 8 colheitas. Então, ele não mata a planta, mas ele prejudica. Agora, você consegue conviver. Tá? Então, por isso que está no radar da EPAMIG registrar o mais rápido possível uma cultivar produtiva, resistente a exígua para a área de sequeiro. Tá? Isso é a prioridade número 1 nossa hoje. E é isso que, então, por exemplo, só complementando, é por isso que eu fui anteontem nesse experimento que nós temos em Carne Paranaíba, né, e aí nós selecionamos 4 progênios lá, extremamente estável, tá, e uma dessas 4 a gente vai começar a disponibilizar. E é prioridade, a gente percebe que o agricultor agora entendeu que isso é prioridade. Fica à vontade. Só dando uma parte, viu, professor, o seguinte, a gente comprovou que qualquer desses Sarchimor, ou que tem um cruzamento com o híbrido de Timor, no caso do Catiguá, do Paraíso, eu acho que eles têm um sangue, né, desses aí, eles se comportam muito melhor do que uma variedade tradicional, uma variedade, um Catuaí, um Mundo Novo, um Caturra. A limitação de produção deles é bem menor do que, é claro, são irrigados, esse problema de falta de água no Sarchimor, a gente já sabe disso daí, mas a limitação de produção deles é muito melhor se você não fizer nada do que numa variedade tradicional. Eu, na minha opinião, não sou agrônomo, nada, então, mas na minha opinião, eu acho que o sistema radicular dele é bem mais desenvolvido do que de uma variedade tradicional. Isso parece que já puxa um pouco do Conilon, que o sistema radicular dele é espetacular, né? E aí, por isso, eu, como leigo, estou dando a minha opinião como leigo, mas comprovando na fazenda, que antes da gente fazer qualquer tipo de controle de exígua, as variedades tradicionais tinham uma limitação até de 30%, até mais um pouco de produtividade, e nessas outras variedades, que são esses os híbridos aí, os híbridos de Sarchimor e tal, eles não têm essa limitação, não. O caso do híbrido de Timor, só completando, o híbrido de Timor, então nós temos no banco
entre 40 a 50 acessos diferentes do Ibtimor. Então, nós estamos testando para resistência à ferrugem. Quer dizer, a gente acreditava que todo o Ibtimor era resistente à ferrugem. Então, nós fizemos uma tese de um aluno meu aqui, o Tassoni, Guilherme Tassoni, e não é resistente à ferrugem. Tá? Então, nós temos muito Ibtimor que é suscetível. E nós estamos fazendo teste de resistência à bactéria e resistência à cercosporiose. Inclusive, achamos um material de Ibtimor que tem uma certa tolerância à cercosporiose, que é outro problema, principalmente esse ano. Esse ano está um problema gravíssimo. Então, o que eu acho que, por exemplo, primeiro pode ser isso, né? Essa questão do sistema radicular, essa observação do agricultor que a gente não tem. Trabalhar com raiz não é fácil porque ele está escondido, né? Então, a gente observa pouco. Mas um efeito indireto, Wagner, é quando você tem uma pressão de nematóide muito grande no solo e você tem uma variedade suscetível, você tem uma competição, né, natural, né, de nutriente entre a planta e a debilitação pela presença do nematóide. O nematóide afeta drasticamente o sistema radicular, né? Então, o que acontece com a planta? Uma planta nessa condição, ela está extremamente sujeita a qualquer alteração ambiental. Então, uma safra grande acentua a benalidade, uma temperatura mais elevada do que o normal, ela afeta a planta. Então, são fatores, o que acontece que predispõe uma desfolha maior na planta. Então, por exemplo, toda área que você tem exíguo, a gente percebe uma dificuldade maior de controlar a ferrugem. Então, quando você usa uma variedade resistente à ferrugem, mesmo que ela não seja resistente ao exígua, tá? Você já tem um fator que ele não é um componente de competição, que é a resistência à doença e que é a desfolha da planta doença. Então, essa observação sua é uma observação que a gente tem também visto a campo. Em geral, as cultivares resistentes à ferrugem, tá? Elas têm apresentado um comportamento melhor na renovação em área que tem o exíguo. Mas o que nós queremos? Nós queremos lançar para vocês o material. Inclusive, tem um acesso que está no banco, né, de um cruzamento nosso, que é extremamente interessante. Ele tem um sistema radicular, né? Vamos imaginar um volume aí de, sei lá, 3, 4 centímetros cúbicos de raiz. Quando você coloca esse material em área que tem exígua, o sistema radicular aumenta em mais de 50%. Quer dizer, é como se fosse um mecanismo de defesa da planta. Tá? Se não tem exígua, ela está tranquila. Quando tem exígua, a raiz desenvolve. Tá? Então, é um material de anfilo que a gente está também avançando. Viu, o Flávio? Mas nós estamos devendo, tá? A Epamig está devendo e nós vamos correr atrás, rápido, uma cultivar, pelo menos uma cultivar para o cerrado resistente a exígua em área de sequeiro. Tá? Que a gente acha que em área irrigada você consegue ter algumas alternativas, boas alternativas. Tá? Mas a área de sequeiro, hoje, eu diria que o material do Acauã precisa checar as informações com o Maurício Bento para que o Maurício Bento possa falar quais lugares do cerrado você pode plantar. Eu digo assim, sempre se lembre que tem um fator que chama interação genótipo-ambiente. Então, não adianta ir na fazenda do Ferrero, né, e achar que aquilo que vai bem na fazenda do Ferrero, com 100% de certeza, vai bem na fazenda do Bambini. Tá? A gente tem boas variedades, mas existe essa variação. Beleza. Bom, João, deixa eu só aproveitar também aqui, se me permite. Tem um outro programa na fazenda, não sei, acho que o Flávio foi lá, né? Que é a questão da resistência a bicho mineiro, né, Flávio? Então, aí eu também estendo o convite a todos que estão participando. Quem quiser, dá um pulo na Fazenda Epamig, fazer uma visita na nossa área lá de variedade de resistência a bicho mineiro. A gente tem material de resistência múltipla, resistência a ferrugem, resistência a bicho mineiro. Então, a gente está avançando bastante isso também. Tem uma coleção enorme lá. Então, você tem desde plantas imunes, que você não vê nenhuma lesão, até plantas que têm a lesão, mas toleram bem, né, o ataque da praga. Então, são coisas assim que vão sair. A gente quer isso via semente. Tá? Então, quem tiver oportunidade, vá à fazenda, faça uma visita. Não está ainda em escala comercial. O ano passado nós distribuímos semente para alguns produtores, mas está disponível para que o agricultor possa ver. Essa variedade seria o Siriema, não? Oi? Essa variedade resistente ao bicho mineiro seria o Siriema? Na verdade, é o cruzamento de arábica com racemosa, não é o Siriema. Tá? Então, é do mesmo grupo. Eu tenho na fazenda. Não é o Siriema, é do mesmo grupo, né? O mesmo grupo de cruzamento lá atrás. A gente, igual, por exemplo, quando você compara o Searchmore, você tem praticamente todos os Searchmore, cruzamento feito pelo Dr. Alcides, e aí foi selecionado pelas diferentes instituições. Então,
As plantas têm comportamento diferente, porque foram regiões selecionadas diferentes, um olhar clínico diferente. Então, é arábica com racemosa, mas é material que a gente vem selecionando. Tá? E a intenção é via semente. E assim, João, eu queria até que o João comentasse. Uma outra coisa, sabe, que as pessoas têm sempre questionado a gente, nós estamos fazendo, né, João, um trabalho, até foi um TCC, um aluno do João. Tem muita gente achando que o material resistente à ferrugem dá mais bicho mineiro. Tá? Tem muita gente achando, material resistente à ferrugem dá mais bicho mineiro, material resistente dá mais bicho mineiro. Então, a gente está provando isso, são duas vertentes. A primeira vertente, realmente, tem material que ele atrai mais bicho mineiro, como tem material que atrai mais formiga. Tá? Então, tem material que atrai mais bicho mineiro. Mas qual é o grande detalhe? Em geral, as cultivares resistentes não jogam a folha no chão. Então, elas aceitam o nível de dano maior do que qualquer variedade suscetível. Então, se a gente mostrar, e nós estamos trabalhando nisso, o João está nos ajudando nisso, que as variedades resistentes, algumas, né, que a gente muda o nível de dano, você vai poder reduzir o uso de inseticida, mesmo a variedade não sendo resistente ao bicho mineiro. Por quê? Porque a planta tolera um pouco mais o ataque, sem perder folha e sem causar prejuízo à produtividade. Então, isso aí está pronto, é só a gente divulgar, né, João? Já está pronto aí para ser divulgado. Isso o pessoal fala, né? Parece que esses materiais com resistência à ferrugem, o bicho mineiro gosta mais. É porque, às vezes, a gente observa no material suscetível, a folha, às vezes, caiu, né? E no material resistente, a folha com a mina ainda está lá na planta. Então, a gente olha lá, a folha com a mina está lá, mas ela continua fotossinteticamente ativa, aquela área que não foi atacada. E é suscetível à ferrugem, a folha às vezes cai com maior facilidade. Então, você olha na planta, você não vê a folha com mina porque ela caiu. A gente está medindo isso, logo a gente tem informação mais assertiva para passar para o produtor. Mais alguma coisa? Pessoal, nós já estamos a 1h40, mas o assunto está muito bom. Eu gostaria de abrir para mais uma pergunta. Vi a Lucimar aí. Lucimar? Sandra, tem uma pergunta no chat aqui embaixo. Ó. Tem. Deixa eu olhar aqui. Tem uma pergunta aqui. A variedade arara tem alguma tolerância exígua? Olha, como é um material do Procafé, eu não testei. Tá? A gente não testou aqui na nossa casa de vegetação. A gente tem uma estrutura, a doutora Sônia, que é nematologista. Então, a gente testa tudo. Tá? Mas eu não testei o arara. Então, eu transfiro a pergunta para o João ou recomendo que essa pergunta seja feita direto ao pessoal da Fundação Procafé. Tá? Mas a gente não testou, eu não testei. Isso sim. Em alguns materiais que a gente vê na apresentação do pessoal da Fundação Procafé, eles classificam ela como suscetível aos nematóides. Tá? Tá. Nos materiais de apresentação da Fundação. Tem uma outra pergunta aí, João. Sobre o encontro do dia 20, como será o encontro? Bom, o encontro do dia 20, eu acho que... Ô, Juliano ainda está aí? Eu acho que não. Saiu. Saiu? Bom, então sobre o encontro do dia 20, o que nós vamos fazer? Ele vai ser também, né, como nós estamos fazendo aqui hoje, a gente vai fazer o encontro virtual, tá? E vocês vão ser convidados a participar. Então, eu já preparei a apresentação. Então, o meu assunto vai ser os dados de 2019 dos 26 campos. A apresentação já está preparada, vou colocá-la aqui na tela e vou fazer a apresentação para vocês como se fosse presencial. Tá? E aí a gente vai discutir e debater à vontade. E do mesmo jeito, a outra estação da EPAMIG, que é com os dados da análise sensorial do banco de germoplasma e os 5 acessos que nós encontramos como os melhores, a gente também vai fazer a mesma coisa. Já tem a apresentação pronta, a gente vai colocar na tela e fazer a apresentação para vocês. Tudo online, sistema virtual. Legal. Temos mais alguma pergunta? Se não tiver mais perguntas... Sandra. Eu tenho uma pergunta a fazer. Sandra. Oi. Sandra? Sim, estou ouvindo. José Naimeg. Lucimar ou Zanaimeg? Sim, boa noite. Boa noite. Zé, as damas primeiro, peraí. Tranquilo.
Então, gostaria de fazer uma pergunta para o Glaudson, pensando-se que hoje um dos nossos grandes desafios é o clima, né? As temperaturas altas. O que tem assim de materiais pensando nesse sentido? Nós até fizemos uma área de PR-103, né, pensando nessa parte de tolerância às altas temperaturas, mas eu gostaria de saber se tem mais alguma coisa nesse sentido. Então, nós temos uma variedade, ela não está registrada, apelidou de Sagarana 19. Esse material é um material de cruzamento de Catuai com Híbrido Timor. É uma irmã da Paraíso, da Araponga MG1, irmã da cultivar MGS Ametista, que foi registrada agora recentemente. Então, esse Sagarana 19, o trabalho todo foi feito na região do Vale de Jequitinhonha, né? Parte na fazenda do Tadal, muitos conhecem, né? Fica em Turmalina, e parte numa fazenda próxima a Montes Claros. Então, nós chegamos a esse material, Sagarana 19, eu fui para os Estados Unidos, fiz meu pós-doutorado lá, testei o material, então ele tem tolerância a seca, e a gente já está com o processo de registro dela junto ao Registro Nacional de Cultivares. Então não é uma parte que eu faço, mas é mais uma opção. Quem quiser ver o material, a gente pode ir lá na fazenda, tem uma área dela lá. O ano passado, e foi muito bom, porque assim, tolerância à seca, nós fazemos trabalhos em cardio-vegetação, que é toda a parte inicial da triagem. É igual a gente faz para nematóide. Mas não adianta, precisa dar o clima seco, ela precisa estar na condição, né, da região, porque ser tolerante à seca e não produzir não adianta nada, tá? Então o material tem que ser tolerante à seca e tem que produzir, tá? Então esse material ele tem essa dupla aptidão, tolerância à seca, e em geral são regiões que têm um clima um pouco mais adverso. E ele também é resistente à ferrugem, né, Glaudson? Resistente à ferrugem. É do material de Catuai com Híbrido Timor. Então, a gente assim, tem lavoura mais nova dela, tem lavoura mais velha dela. Esse ano eu não sei se ela está no ano de alta ou no ano de baixo. Ano passado tinha café demais. Esse ano estou com um pouco menos de café. Mas pode ir na fazenda, é fruto vermelho. Mas deu muito café no passado. Tá? Essa vai ser registrada com material para essa condição. Mas assim, eu não digo que eu arrumo muita semente, mas eu acredito que um pouco de semente, se precisar, a gente consegue lá na fazenda. Pode falar com o João aí, dá um pulo na fazenda e a gente arruma um pouco de semente. Alô, Sandra. Zé, pode falar. Ô, Sandra, boa noite a todos. Primeiro eu quero parabenizar você, em nome da Expocacer, né, que pela iniciativa do evento, o professor Gladys, o professor João Paulo, o nosso amigo e vizinho aqui, Wagner Ferreira, que a gente tem orgulho dele no Cerrado, né, principalmente, em especial, nós do Terroir do Pampa, certo? E a minha pergunta vai para o Gladson. Professor Gladson, eu estou com uma lavoura lá de 32 anos. Eu vou erradicá-la esse ano e ela tem exígua. Eu erradico ela e planto um milho esse ano e deixo para plantar o café o ano que vem, ou planto na sequência? Não, o ideal, o recomendável é que você deixe a área em repouso. Isso é recomendado, tá? Isso, assim, para nematóide é o recomendado. Então, é lógico que muitos produtores colocam o valor na terra e entendem que não deve fazer. Mas, assim, a minha sugestão é que, em área que tem exígua, é que você faça pelo menos um ano com outra cultura. Essa é a minha sugestão. Tá? Porque eu acho que você ganha muito com a produtividade do primeiro ano. Tá? Mas, assim, nem todo mundo pode esperar. Viu? Tá, mas beleza. Essa é a nossa sugestão. Tranquilo, valeu, obrigado, hein? Um abraço. Parece que tem outra pergunta aí, João. Mais uma pergunta aqui, mais duas perguntas, na verdade. Marcelo Montanari está presente aqui conosco, né? Ele está perguntando se o paraíso não é resistente ao exígua. Ô Marcelo. Eu estou afirmando que não é. Ah, tá, desculpa, Marcelo. Porque eu tenho bastante linhagem de paraíso e todas pegaram, o exígua atingiu eles, viu? Então, Marcelo, o Paraíso 1, então, o que a gente tem de relato do Paraíso 1? Então, o Paraíso 1, com as raças que a gente tinha aqui, porque é um material que praticamente nasceu no entorno de São Sebastião do Paraíso. Então, com as raças que a gente tinha e com os testes que foram feitos, né, no Rio, e com os testes que foram feitos pela Regina Carneiro, o material foi registrado como resistente exíguo.
que aconteceu ao longo dos anos? Praticamente foi a primeira cultivar nossa do cruzamento de Catuai com o Iptimor. Então, ela apareceu, ferrugem, nematóide, é uma raça do Rio, tá? Depois nós tivemos relato de outra presença de nematóide atacando o material na região do Jequitinhonha, né? E tivemos relato na sua fazenda. Então, o que a gente percebe? Assim como a resistência à ferrugem, quando você lança, e é por isso que eu comentei lá no início, quando eu falei da questão do IPR-100. Então, a gente precisa desenvolver outras cultivares, tá? Porque a agressividade do nematóide, seja ele exígua ou seja qualquer um outro, né? Ele acaba quebrando a resistência. Qual que é a tranquilidade? Quando ocorre a quebra de resistência, pelo menos você ainda tem, né, uma alternativa de controle, porque nem todas as plantas, numa escala comercial, elas se mostram com o mesmo comportamento de um material que seja a planta suscetível. Mas isso está acontecendo, isso não só para o paraíso, aconteceu com o nosso Oeiras, que começou a dar ferrugem, tá? Em algumas áreas, e está acontecendo com outras cultivares por aí. Então, assim, é uma observação interessante, por isso que eu falo, a gente hoje botou o nematóide exíguo como prioridade 1. A gente tem muita coisa que precisa definir e registrar. Viu? Mas boa observação. Tá pipocando, de vez em quando surgem essas informações. E a gente só tem isso porque tem a parceria com o produtor. O produtor testa e mostra que não deu, e assim, a gente vai conhecendo. O ambiente influencia demais, tá? Então, mudou o ambiente, você muda o comportamento da planta, e aí a doença ou a praga acaba entrando. Mas tem outra pergunta aqui. Vamos finalizar agora, porque a nossa live vai cair daqui a pouco, nós temos só 10 minutinhos. Tem uma pergunta do Thiago Mota, ao professor Gladstone. Questão do frio, né? Questão do frio, né? Se é uma variedade com resistência ao frio, produtiva e com qualidade de bebida. A gente não tem, tá? A gente não tem variedade resistente a frio. Não tem. Se você planta em lugar que dá geada, a geada vai entrar e vai queimar. Então, não tem. Ninguém tem. Tá? Se alguém falar para você que tem, tá mentindo. Não tem. A planta não aguenta. Tá? O que a gente tem? A gente tem, às vezes, algum material genético que a florada, ou ela é um pouco mais tarde, ou a florada é um pouco mais cedo, que às vezes ele comporta bem, né, em ambiente com a temperatura um pouco mais baixa. Então nós estamos vendo isso no projeto das unidades. Eu vou citar 2 cultivares. Uma nossa informação que a gente está tendo do projeto é o caso da Pau Brasil. Então, a variedade Pau Brasil, nos lugares mais frios, né, a gente está percebendo que ela está produzindo bem. Tá? Não está produzindo nos lugares quentes. Não é que ela é resistente a frio, não tem. E a gente teve informação também do pessoal de São Gotardo, eu estou transmitindo uma informação que eu tive lá, que a cultivar Guará, da Fundação Pro Café, também está mostrando um comportamento, uma adaptação maior à condição de clima frio. Tá? Então, assim, é uma tolerância maior. Isso é normal, tá? Igual você tem aquelas que toleram mais uma condição de precipitação mais elevada, tolera mais uma condição de incidência mais solar, tolera mais um pouco, essas coisas acontecem, tá? Mas resistente a frio não tem. Se você plantar em lugar que vai gear, vai queimar a sua lavoura, se o frio acontecer. Pessoal, quero agradecer aos convidados, em nome da Expocacer. O senhor Ricardo Bartolo, não estou vendo ele aqui na nossa sala mais, eu gostaria de passar até a palavra para ele fechar essa live. Mas gostaria de agradecer a todos vocês por aceitar o nosso convite, por compartilhar conosco informações tão precisas, explicações tão precisas. Isso para nós, sem dúvida nenhuma, isso para os nossos cooperados que têm o foco em melhorar a qualidade, né, buscando sempre investimento, aplicar investimentos na sua propriedade com foco na produção de cafés especiais, sem dúvida nenhuma, o tema foi crucial e com certeza vai agregar muito para os nossos cooperados. Gostaria de agradecer o João Paulo, que contribuiu conosco. Muito grata, João Paulo, muito obrigada. Eu que agradeço, Sandro. Obrigado e estamos sempre à disposição. Muito grata. Agradeço ao professor Gladstone pela rica contribuição. Olha, eu que agradeço, tá? Eu digo assim, a gente... Quer dizer, eu trabalho para a MIG e a minha vida, eu não tenho, a minha vida é o café e a família, não tem outra coisa, não faço outra coisa.
E andar de bicicleta, que também gosto. Então, assim, contem sempre comigo, tá? Aproveitem a informação. A gente, às vezes, fala pouco, divulga pouco, mas a gente tem muita informação. Procura a fazenda, cobra do gerente informação, tá? Telefone, WhatsApp, e-mail. Então, assim, a gente está pronto a colaborar, sempre, sempre. Estou à disposição. Bom. Isso é muito importante, porque a pesquisa sempre foi e é o nosso braço, né? Nós chegamos nesse patamar que nós estamos aqui no Cerrado, muito graças à pesquisa. Muito obrigada. Gostaria de agradecer ao nosso cooperado, Wagner Ferrero, que esteve presente com a gente, contribuiu conosco. Wagner está aí ainda? Tô sim. Eu que quero agradecer por ter participado e sempre aprendendo. Esse é o nosso lema de vida, aprendendo sempre. Como faço do professor Gladson as minhas palavras, a minha vida também é o café e a minha família. E esse Bocacé também toma um cantinho desse coração grande aí, né, Wagner? Tá, também. E fica como mais uma observação para a Expocacer, para fazer mais eventos desse daí, com outros temas, que foi muito interessante, eu achei muito legal esse negócio. Semana que vem nós temos mais. Em breve, a nossa equipe de marketing vai estar divulgando com vocês. Nós temos mais 2 lives na próxima semana e a gente conta com a participação de vocês para a gente estar discutindo temas tão importantes para o âmbito dos cafés especiais aqui da nossa região, aqui dos nossos cooperados. Pessoal, agradeço a todos. Quero agradecer nosso parceiro Pedro Malta, que esteve presente aqui conosco. Muito obrigado, obrigada, Juliano. E todos os produtores presentes, todos os produtores que participaram, que estiveram aqui com a gente até agora. Um abraço e até semana que vem. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado, pessoal. Bom final de semana, bom feriado. Valeu, João. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite para todos.